Vamos ler no livro de Salmos, Salmo número 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos repetir o versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos então expor a palavra do Senhor em cima deste versículo 2. O prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. O título desta mensagem é A Leitura Diária da Bíblia. Meus irmãos, no segundo domingo deste mês de dezembro, nós, evangélicos cristãos, celebramos o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia, ele foi criado em 1549, na Grã-Bretanha. Foi criado pelo bispo Cranmer. Este bispo, ele incluiu esta data no livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e ele foi criado para que a população, os irmãos, intercedesse em favor da leitura diária da Bíblia. No Brasil, esta data começou a ser celebrada no ano de 1850, quando aqui no Brasil chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. E desde dezembro de 2001, esta comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do nosso país. Graças a uma lei federal de número 10.335, esta data foi então estipulada em todo o território nacional, o segundo domingo de dezembro, como o Dia da Bíblia.
Hoje, as celebrações do Dia da Bíblia se intensificaram e diversificaram. Neste dia são realizados cultos. Algumas igrejas fazem carreatas, desfiles. Outras igrejas promovem maratonas da leitura da Bíblia. Outras igrejas fazem exposições bíblicas, distribuem porções da Bíblia, folhetos, Novo Testamento. Tudo isto para comemorar a Bíblia, a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais importante da humanidade. A Bíblia sempre serviu de inspiração e de orientação aos grandes homens, tanto do passado como do presente, produzindo nesses homens os maiores sentimentos morais e intelectuais. A Bíblia já foi proibida, a Bíblia já foi perseguida, queimada, ridicularizada, mas ela permanece viva, provando ser um livro inigualável. A Bíblia, meus prezados irmãos, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é capaz de transformar, mudar de forma radical, esplêndida, a vida daqueles que dela se aproximam com um coração puro, um coração reverente e seguem as suas orientações. Nós sabemos que milhares e milhares de pessoas já foram transformadas, transportadas das trevas para a luz com a leitura e a prática da Bíblia Sagrada. Para nós, cristãos evangélicos, a Bíblia é o guia, ela é a regra de fé, ela é a nossa bússola. A Bíblia é para nós a espada que penetra a alma. Ela é o martelo que esmiuça a penha. A Bíblia para nós evangélicos é a revelação, é a luz de Deus que tudo ilumina. A palavra Bíblia vem do original grego biblion, que significa rolo, livro, uma coleção de livros. Portanto, quando falamos da Bíblia, falamos de uma coleção de livros, 63 livros, divididos entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros e o Novo Testamento 27 livros, totalizando então uma coleção de livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é o livro mais lido e vendido em todo o mundo. Vou repetir, a Bíblia é o livro mais lido
e vendido em todo o mundo. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, ela já foi traduzida para quase 3.000 idiomas e dialetos e ocupa o primeiro lugar no ranking do livro mais vendido no mundo há mais de 50 anos. O primeiro lugar no ranking do livro mais lido e vendido em todo o mundo há mais de 50 anos. A Bíblia é um livro popular. Estima-se que mais de 3,9 bilhões, quase 4 bilhões, repito, 4 bilhões de exemplares tenham sido vendidos no mundo. A Bíblia, como disse, não é só um livro, ela é um conjunto de livros que foi escrita por muitas pessoas diferentes ao longo de 1.500 anos. Durante 1.500 anos, aproximadamente 40 autores escreveram a Bíblia em lugares diferentes e pessoas diferentes. Algumas das pessoas que escreveram estes livros que estão inseridos na Bíblia eram líderes e reis. Podemos citar Moisés, líder, Davi, rei. Outros que escreveram estes livros eram pessoas de classe um pouco mais baixas, por exemplo, como pescadores, e citamos aqui Pedro. Outros eram pastores de ovelhas, como Amós. Estes homens que escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, viveram em épocas e lugares diferentes, com costumes diferentes, e muitos nunca se conheceram. Mas, quando ajuntamos todos estes livros, há uma perfeita coerência. Todos os 66 livros juntos fazem um só livro. E este livro aponta para Jesus Cristo, o remédio de Deus para o problema do pecado. Nós lemos nesta manhã o Salmo número 1, e aonde no versículo 2 mostra como o homem que lê a Bíblia tem o prazer na leitura diária da Bíblia, ele é bem-aventurado. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, a própria Bíblia nos recomenda que devemos diariamente ter este prazer de ler e meditar na Bíblia. Ainda temos uma outra recomendação do próprio Deus ao líder Josué, o sucessor de Moisés, quando ele estava assumindo a liderança do povo que tinha sido liberto do Egito, que esteve sob a liderança de Moisés. O Senhor então chama Josué e orienta ele, e dentre as várias orientações que o Senhor transmite para Josué,
Nós lemos aqui no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 8. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, falando da Bíblia, da palavra do Senhor. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E ainda o Senhor recomenda para este líder que estava iniciando a sua jornada: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, no Salmo número 1, há uma recomendação para ler e meditar na Bíblia de dia e de noite, para ser uma pessoa bem-aventurada. E aqui no livro de Josué tem esta recomendação: medita na Bíblia de dia e de noite, e assim farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, a leitura diária da Bíblia faz o povo prosperar, faz o seu leitor ser uma pessoa bem-aventurada, faz com que esta pessoa possa andar prudentemente, se conduzir de maneira prudente. Portanto, há uma recomendação para nós lermos a Bíblia diariamente. Se o cristão pretende ter uma vida espiritual abundante, cheia da presença do Senhor, não pode, de forma alguma, negligenciar a leitura, a meditação e a prática diária deste livro, a Bíblia Sagrada. A sua leitura e prática deve ser diária, como uma luta constante. E vamos então apresentar alguns motivos para ler e meditar diariamente na Bíblia. Por que devemos meditar diariamente na Bíblia? Primeiro, porque a Bíblia alimenta a nossa alma. A Bíblia é alimento sólido para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Assim como o nosso corpo físico precisa diariamente se alimentar, ingerindo uma alimentação equilibrada, como proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e etc., para o seu bom desenvolvimento. Assim também a alma e o espírito também precisa da alimentação diária, da alimentação adequada para o nosso desenvolvimento
espiritual. O Senhor Jesus Cristo disse que as suas palavras nos dão vida, alimento e força e saúde espiritual. Em João, capítulo 6, versículo 63, está escrito: palavras de Cristo, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. As palavras de Cristo, as palavras de Cristo estão contidas na Bíblia. E as suas palavras, diz aqui, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Somos alimentados espiritualmente com a palavra de Cristo. A Bíblia, portanto, é o alimento da alma e do espírito. Ela é o alimento da alma e do espírito, porque ela é a única literatura do mundo capaz de alcançar o mais íntimo do ser humano. Ela é a única literatura do mundo capaz de alcançar o mais íntimo do ser humano. A Bíblia chega a penetrar na divisão da alma e do espírito. Nenhum outro livro, nenhuma outra literatura consegue penetrar no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser do que a Bíblia. A Bíblia é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, porque ela foi inspirada por Deus. Porque ela é a palavra de Deus, é a palavra direta de Deus para nós. E sendo ela a palavra de Deus, ela tem esta capacidade de nos alimentar espiritualmente. A alma humana anseia desesperadamente por um contato íntimo com Deus. A alma humana deseja uma comunhão profunda com o Criador, retornando ao ponto de referência perdido neste mundo de confusão e pecado. E através da Bíblia, nós nos encontramos com o Criador, somos alimentados por Ele e temos então uma comunhão íntima com Deus. Portanto, meus irmãos, ler e meditar e praticar a Bíblia de forma constante irá nos alimentar espiritualmente e nos fornecer os nutrientes necessários para uma boa vida espiritual. Está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 2, Pedro escreveu: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado,
para que por ele vades crescendo. Assim como uma criança recém-nascida precisa se alimentar, nós também desejamos afetuosamente nos alimentarmos da palavra de Deus, não uma palavra adulterada, falsificada, mas nos alimentando desta palavra, para que possamos crescer, para que por ele vades crescer. A leitura da palavra de Deus é alimento que faz o crente crescer, ter maturidade espiritual. Jesus Cristo nos dá uma dica clara desta questão da Bíblia ser o alimento para a alma, quando em sua tentação no deserto, ele se contrapõe, o diabo, com seus argumentos mentirosos, falaciosos, materialistas. O Senhor então responde ao diabo, o nosso adversário também, em Mateus capítulo 4 e versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é alimento para a nossa vida espiritual. E esta palavra que sai da boca de Deus está registrada neste livro sagrado, a Bíblia. Um outro motivo para nós lermos e meditarmos na Bíblia diariamente é porque a Bíblia aumenta a nossa fé. No meio evangélico, muito se pergunta como aumentar a fé. E algumas igrejas chamadas neopentecostais, a fé virou um pensamento positivo, mas a fé bíblica não é um pensamento positivo. A fé bíblica é aquela que crê na palavra do Senhor. Nós cremos num Deus poderoso, um ser pessoal, que Ele atua na nossa vida. Isto é fé, é acreditar num ser superior que pode nos ajudar. Não é um pensamento positivo que você adquire com uma fitinha, com óleo ungido, mas a leitura da Bíblia, ela aumenta a nossa fé. A leitura da Bíblia diária nos leva a conhecer este Deus onipotente, a termos informações sobre as realizações dos seus milagres. E isto aumenta a nossa fé, a nossa crença que Ele é poderoso também para nos ajudar e socorrer. A fé, esta crença em Deus, no seu poder, é o requisito essencial para um relacionamento perfeito com Deus. Sem a fé, não podemos agradar a Deus. Está registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então aqui está muito claro. Fé é crer que ele existe. Fé é crer que ele é o galardoador dos que o buscam. E sem esta crença, sem esta fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, a fé é algo essencial para um relacionamento perfeito com Deus, com Cristo. Sim, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é a única fonte que pode aumentar a nossa fé. A Bíblia aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé na medida em que buscamos com sinceridade as orientações do Senhor, os conselhos do Senhor que estão revelados na sua palavra. E esses conselhos, estas orientações, nos fortalece, acrescenta a nossa esperança nas promessas registradas nela, e isto aumenta a nossa fé. Em momentos de fraqueza espiritual, pessoas que estão passando por um momento de fraqueza espiritual, muitos, quando passam por um esgotamento espiritual, abandonam o convívio cristão, o convívio da igreja, se voltando às coisas que não edificam. Mas nesses momentos de fraqueza espiritual, é preciso buscar Deus, buscar forças, tanto na comunhão com os irmãos, na oração, mas principalmente nas Escrituras. Quando passamos por um momento de esgotamento espiritual, precisamos aumentar a nossa fé e, através da leitura da Bíblia, certamente o Senhor nos fortalecerá, aumentando a nossa fé para vencer a fraqueza e os obstáculos. Ler a Bíblia diariamente, com meditação, com reflexão, é a maneira perfeita de termos uma fé aumentada e estar firme diante do Senhor, diante das ciladas do inimigo, dos dardos inflamados do inimigo. Através da leitura e da prática da Bíblia, nós conseguimos vencer o inimigo e as suas astúcias. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 17, confirma isto que nós estamos falando, que a leitura diária da Bíblia aumenta a nossa fé. Paulo registrou: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não é em você obter numa igreja neopentecostal um óleo, uma rosa ungida. Nada disto aumenta a sua fé. Ao contrário, são superstições, e isto é pecado. São amuletos espirituais vendidos aí
por aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Mas a fé bíblica, a fé, a crença em Deus, ela vem em ouvir a palavra, de sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Um outro motivo para ler e meditar na Bíblia diariamente, conforme a orientação do salmista, capítulo 1, conforme a orientação do Senhor a Josué, no capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, é porque a Bíblia nos ensina a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? Através da Bíblia. A Bíblia nos revela claramente a vontade de Deus para nós. A Bíblia revela claramente o plano da redenção para a humanidade. A Bíblia revela a solução de Deus para o mundo perdido, para o caos que está este mundo. A Bíblia revela a vontade de Deus para o mais vil pecador. Andar com Cristo e não reconhecer e entender a sua vontade, seus planos, é algo que não devemos fazer, já que, sem conhecermos a sua vontade e nos aplicarmos em cumpri-los, não podemos amá-lo e servi-lo adequadamente. Só podemos servir o Senhor adequadamente, só podemos amá-lo, só podemos cumprir os seus mandamentos se nós conhecermos a sua vontade para as nossas vidas. E a sua vontade, a vontade de Deus, o plano de Deus para nós, está revelado na Bíblia Sagrada. Tudo aquilo que Ele deseja de nós, como devemos agir, como devemos proceder como filhos dele. Recebemos estas orientações, conhecemos a sua vontade através da leitura da Bíblia. Evangelho segundo a narrativa de João, capítulo 15, versículo 14. Palavras do Senhor Jesus Cristo: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Como é importante conhecer os mandamentos do Senhor. Através da prática dos seus mandamentos, seremos amigos dele. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. E aquilo que ele deseja de nós, aquilo que ele nos manda fazer, está registrado aqui nos evangelhos, na Bíblia. Então, através da leitura da Bíblia, conhecemos os seus mandamentos e praticamos os seus mandamentos e nos tornamos, então, amigos dele. A vontade de Deus é que todos nós conheçamos de forma plena, através de uma experiência pessoal
e também pela revelação das Escrituras, a sua vontade. E a vontade de Deus foi nos dada por revelação no texto sagrado. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sendo assim, a Bíblia é a maneira segura de conhecermos a vontade do Senhor e, consequentemente, de vivê-la de forma a agradar a Deus verdadeiramente. Por isso que é importante a leitura e a meditação diária da Bíblia, porque ela nos ensina a vontade de Deus. Meus irmãos, finalizando esta mensagem, espero de todo o coração que esta breve mensagem possa encorajar o irmão, a irmã, a ler diariamente a Bíblia, meditar na Bíblia, colocar em prática os seus ensinamentos, para que você possa crescer ainda mais na presença de Deus e para que você possa fazer a diferença neste tempo em que estamos vivendo, um tempo de apostasia, de deturpação da palavra do Senhor. Vivemos em épocas de modismos pentecostais, de heresias. E através, então, da leitura da Bíblia, nós, então, podemos combater estes erros e crescer espiritualmente. Faltam igrejas bíblicas. Existem muitas igrejas ainda que estão pregando o genuíno evangelho, mas infelizmente muitas igrejas se afastaram do verdadeiro ensino da palavra do Senhor. Procure uma igreja bíblica para congregar. Procure uma igreja bíblica para servir a Deus. E terminamos então esta mensagem citando palavras de Pedro, do apóstolo Pedro, registrada na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, uma orientação para todos nós. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Que Deus abençoe a todos.